O que você sabe sobre pressão da água? Você já parou para pensar na pressão que a água pode exercer? Como a pressão muda de acordo com a profundidade? No vídeo de hoje, vou te mostrar como medir pressão hidrostática, pressão hidrodinâmica e a vazão em um sistema hidráulico predial. Isso é fundamental para entender o funcionamento das redes de abastecimento de água e garantir eficiência hídrica. Vamos lá? O conceito físico de pressão é concebido intuitivamente como um objeto A produzindo força sobre a superfície de um objeto B. Mais especificamente, a tensão de compressão seria a força perpendicular que um objeto A exerce sobre a superfície de um objeto B. Ou seja, há certa quantidade de força aplicada sobre certa região do espaço, ou numa certa quantidade de superfície do objeto B. Primeiro vamos falar sobre a pressão hidrostática. Ela é a pressão exercida por um fluido em repouso. A fórmula básica para calcular essa pressão é a seguinte: é a pressão hidrostática igual à pressão atmosférica mais essa letra grega que é o ρ, que significa a densidade do fluido, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de fluido. Essa fórmula mostra que quanto maior a profundidade, maior será a pressão. Isso é, o que acontece, por exemplo, em caixas d'água ou represas, onde a pressão aumenta conforme você desce. E quanto à pressão hidrodinâmica? Bom, a pressão hidrodinâmica, ela trata da pressão do fluido, só que em movimento. Ela é explicada pela equação de Bernoulli, que relaciona a pressão, velocidade do fluido e a altura do escoamento. Quando a velocidade de um fluido aumenta, a pressão estática diminui. Por exemplo, no fluxo de água através de uma tubulação. Esse princípio é o que explica o funcionamento de sistemas hidráulicos, como bombas e até mesmo o formato das asas de um avião. Como forma de avaliação na disciplina de Estática dos Fluidos no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental na Universidade Federal de Mato Grosso, eu, Nayara Cristine, juntamente com meu grupo de projeto formado por Arthur Quadros, Ana Gorgetti, Maria Clara Silva e Lívia Angelina, orientados pelo professor Stuart Bueno, fizemos a montagem de um medidor de pressão hidrostática e hidrodinâmica. Aproveitamos o projeto também para realizar a medição de vazão de fluido. E essas aqui foram as peças e instrumentos utilizados para a montagem do medidor de pressão. Nós utilizamos a maioria das peças em PVC e algumas no aço galvanizado, como essa bucha de redução, para fazer a ligação entre a conexão pneumática e também a conexão com o manômetro. O grupo utilizou 2 registros de esfera, uma união, 2 T's, 2 joelhos 90 graus, 6 nipples, como vocês podem ver, alguns já estão vedados, e 2 buchas de reduções 3/4 para 1/4. E também o manômetro que vai realizar a nossa medição de pressão, juntamente com a conexão pneumática que esvazia em ar a tubulação, para assim ser feita a correção certa da medição da pressão. Foi utilizado também um veda-rosca, assim como o alicate. É importante salientar que as peças usadas foram do tamanho de 3/4, tanto que a bucha de redução foi de 3/4 para 1/4, e também é importante realizar a vedação de todas as peças. Aqui, como é possível observar, está sendo feita a vedação de um nipple que vai ser utilizado no medidor de pressão. A vedação é feita no sentido que é rosqueado para que seja efetiva e não saia no processo de montagem. O grupo optou por realizar em média 7 voltas da vedação nas peças para que a vedação seja eficiente e não extravase a água das conexões do medidor. O grupo enfrentou alguns desafios no processo de vedação, mas foi de suma importância ser feita a vedação novamente para que os resultados não fossem influenciados por erros de conexão. Neste take, por exemplo, foi mostrada a vedação correta dos instrumentos utilizados. Iniciamos a montagem com o encaixe dos nipples num T principal. Um nipple em uma conexão hidráulica é um componente utilizado para unir 2 segmentos de tubulação, geralmente com roscas machos em ambas as extremidades.
Ele permite a extensão, a adaptação ou interligação dos sistemas hidráulicos, facilitando a conexão entre diferentes diâmetros ou materiais de tubulação. Para garantir a vedação adequada e evitar vazamentos, o nipple deve ser rosqueado manualmente até o limite possível e, em seguida, finalizado com o uso de uma ferramenta apropriada, como o alicate. A aplicação de torque controlado é essencial para evitar danos às roscas e garantir a integridade da conexão. Na sequência, realizamos a instalação do primeiro registro de esfera, um componente essencial para controle do fluxo do sistema hidráulico. Este, em questão, será conectado ao manômetro. Esse tipo de válvula possui um obturador esférico perfurado que, ao girar 90 graus, permite a passagem total ou o bloqueio completo do fluido, garantindo um acionamento rápido e eficiente. Para fixação, conectamos o registro ao sistema utilizando as conexões adequadas, garantindo o perfeito assentamento das roscas e assim a vedação necessária. Após encaixe do registro de esfera, foi adicionado mais um nipple que fará conexão entre o registro de esfera e o segundo T do nosso medidor de pressão. O T é um tipo de conexão, como o próprio nome diz, em formato de T, utilizado para derivar o fluxo de um fluido em duas direções diferentes, formando uma ramificação na tubulação. Ele possui 3 extremidades, podendo ter todas do mesmo diâmetro ou uma saída de tamanho reduzido, permitindo a distribuição eficiente do fluido dentro do sistema. Em seguida, foi adicionado o segundo registro de esfera, que foi colocado estrategicamente para a medição da vazão e da pressão hidrodinâmica do fluido. Foi adicionado o joelho de 90 graus na saída do registro de esfera. Neste caso, o joelho será responsável por conduzir a água até a torneira, garantindo que a saída esteja na posição correta para o uso. A instalação segue o mesmo processo: encaixe com a peça corretamente, rosquear até o limite manualmente e finalizar com o aperto usando a ferramenta adequada. Na continuidade do processo de montagem, instalamos uma união na extremidade oposta do T. Essa conexão é fundamental para possibilitar a fixação da tubulação sem a necessidade de girar todo o conjunto no local, especialmente na torneira que será utilizada para a medição. A união é um elemento de conexão desmontável, composta por 2 partes rosqueáveis e uma porca central, permitindo a junção e separação dos componentes de forma prática e segura. Sua aplicação é essencial para garantir a estabilidade da torneira no ponto de medição, evitando desalinhamentos e facilitando futuras intervenções no sistema hidráulico. Com todas as conexões devidamente instaladas, finalizamos o sistema adicionando os 2 últimos componentes essenciais, o manômetro tipo Bourdon e a conexão pneumática. O manômetro tipo Bourdon é o dispositivo responsável por medir a pressão dentro do sistema. Ele opera com um tubo metálico em formato de arco que se deforma conforme a pressão interna varia. Essa deformação é convertida em um movimento mecânico que aciona o ponteiro do mostrador, fornecendo a leitura precisa da pressão aplicada no sistema. A conexão pneumática tem por objetivo garantir que o ar comprimido circule de forma eficiente e que os movimentos mecânicos sejam controlados. Com a instalação do manômetro e da conexão pneumática, o medidor de pressão está completamente funcional. Este sistema permitirá avaliar com precisão a pressão hidrostática e hidrodinâmica dentro da tubulação, garantindo maior controle e segurança na operação. Antes da avaliação final, foram realizados testes no Laboratório de Hidráulica do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso e, a partir desses testes, foi identificado um defeito de peça em relação à conexão pneumática. A partir da identificação do defeito, foi feita a alteração da peça e um novo teste foi realizado para a comprovação da precisão do medidor de pressão. A partir do teste, foi observada a eficiência do medidor de pressão e, assim, o aparelho foi levado para a avaliação final da medição hidráulica.
O nosso estudo foi realizado em uma kitnet localizada na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Esse ambiente foi escolhido por representar um sistema hidráulico compartilhado, onde várias pessoas utilizam o mesmo ponto de abastecimento. O tanque comunitário da kitnet foi utilizado como local de medição. Esse tanque conta com 3 ralos e 3 torneiras, sendo abastecido por uma caixa d'água posicionada acima dele. Essa configuração é comum em residências coletivas, onde a pressão da água precisa ser suficiente para garantir o abastecimento adequado a todos os moradores, sem variações que possam comprometer o uso diário. A medição da pressão hidráulica é um fator essencial para o dimensionamento, operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água e drenagem, sendo de grande relevância para a engenharia ambiental e sanitária. A correta avaliação da pressão permite garantir a eficiência no transporte de fluidos, reduzir perdas e assegurar o funcionamento adequado da rede hidráulica. No âmbito da engenharia sanitária, a compreensão dos princípios de hidráulica e hidrodinâmica é fundamental para o desenvolvimento de soluções voltadas à gestão eficiente dos recursos hídricos e saneamento ambiental. A utilização de medidores de pressão possibilita o dimensionamento adequado de rede de distribuição de água, assegurando que a pressão seja suficiente para atender a demanda da população, a identificação de perdas hidráulicas, contribuindo para a redução de vazamentos e desperdícios em sistemas de saneamento e o monitoramento da eficiência de sistemas de drenagem e escoamento, prevenindo assim refluxos, transbordamentos e problemas de contaminação. A aplicação do medidor de pressão está diretamente relacionada às distribuições do engenheiro ambiental, sendo essencial para o planejamento e controle de infraestruturas hidráulicas. Entre suas principais aplicações estão o sistema de abastecimento de água, onde a pressão deve ser monitorada para garantir distribuição uniforme e evitar falhas operacionais, a gestão de sistemas de tratamento e transporte de efluentes e o planejamento de drenagem urbana e controle de enchentes. Agora sim, hora dos testes. Para a medição hidrostática, o registro esférico de escoamento deve estar fechado, enquanto o registro que leva o fluido ao manômetro permanece aberto. O processo de abertura deve ser feito gradualmente, sem movimentos bruscos, para que a medição não tenha interferências externas e não seja danificado o medidor. Depois, a válvula de conexão pneumática é aberta para que o ar comprimido seja liberado. É possível constatar que o ar foi completamente retirado dos sistemas a partir do escoamento linear de água. Após constatação, a conexão é fechada e é possível ser feito o registro da pressão hidrostática. Verificamos que a pressão hidrostática da torneira comunitária consta como 14 psi. Convertendo para bar, temos aproximadamente 0,96 bars. Em MCA, metro por coluna d'água, temos cerca de 9,8 MCA. Para a medição hidrodinâmica, ambos os registros esféricos devem estar abertos, para que a medição em escoamento seja realizada. Para a precisão dos valores, é recomendada a espera até que a corrente de água atinja a estabilidade. Os processos com a conexão pneumática são os mesmos. Foi verificado que a pressão hidrodinâmica consta como 7 psi em bar, 0,48 bars e em MCA, 4,8 MCA. De acordo com as normas de abastecimento vigentes, a pressão mínima para uma torneira é de 4 MCA, sendo compatível com a maioria das residências. E quanto à vazão? Contextualizando brevemente a medição de vazão, temos que vazão consiste na quantidade de um fluido que passa por uma determinada seção em um determinado período de tempo. Foram realizados 3 testes de vazão, para estabelecer uma média de valores precisos. Foi usado um recipiente de 2,5 litros de volume. No primeiro teste, o recipiente levou cerca de 51 segundos para ser preenchido. No segundo, levou cerca de 54 segundos e 58 milésimos, até encher totalmente. E no último teste, foram utilizados 54 segundos e 66 milésimos.
Com este experimento, analisamos a pressão e a vazão em um sistema hidráulico real, aplicando conceitos da estática dos fluidos. O manômetro registrou uma pressão adequada e os testes de vazão indicaram uma média de 0,17 metros cúbicos por hora. Esses dados são essenciais para garantir um fornecimento eficiente de água e otimizar o dimensionamento hidráulico, destacando a importância da hidráulica na engenharia sanitária e ambiental.